É o famoso estudo de caso. Você ouve uma história, descobre como as outras pessoas reagiram e o que deu certo e o que não deu certo. Assim, quando chega a sua hora de se deparar com aquilo, já tem uma noção do que poderia fazer e do que não poderia fazer. Vale muito a pena refletir e tentar simular as diferentes situações para não correr o risco de errar sem precisar. E no ambiente de trabalho, por mais que se prepare, às vezes tem situações inusitadas que quando você vê a resposta já saiu. Eu lembro de uma reunião que foi bem difícil. A preparação foram uns 2 dias vendo todos os detalhes, era um contrato extenso, importante para a empresa que não se resolvia. E na reunião com o diretor financeiro da outra empresa, antes de dizer oi, o diretor olhou para mim e falou: "Ah, a advogada baixinha com certeza é braba." E eu levei um susto, porque já era um ambiente tenso. Para que fazer isso? Eu não sabia se era piada, se era ironia, se ele queria me desestabilizar. E assim, fração de menos de segundo, eu respondi: "Se precisar, eu sei ser bravo." E aí ele levou o susto. Achou que eu não fosse responder, ou talvez estivesse querendo saber como que eu lidava, né, com pressão, ou com esses diálogos de negociação. Ele falou: "Não, não, eu vim em paz ouvir a proposta de vocês." Só que assim, era a empresa dele que não tinha cumprido o contrato, era a empresa dele que tinha se negado até então para conversar, e meu cliente não tinha absolutamente nenhuma proposta. A reunião era para ouvir a proposta deles e já tentar sair com alguma coisa assinada para ver se fluía algum desdobramento daquele encontro. Aí eu não me aguentei e falei: "Olha, se vocês não trouxeram nenhuma proposta, é melhor nem sentar na mesa", para manter aquela coerência que ele tinha provocado. Mas no final deu tudo certo e acho que era uma piada sem graça que ele fez. E que se eu não tivesse reagido, eu teria ali me perdido todo o brio necessário como representante do jurídico na reunião. E isso em ambiente de trabalho. Agora, no dia a dia, achar que você está toda hora preparado para responder, né? Todo mundo gosta de um momento relax. Então, no dia a dia, às vezes você fica surpreendido com umas respostadas que leva. E, em alguns casos, já sabe o que responder para evitar que o problema aumente, mas em outros, às vezes, você fica surpreendida com a situação. Há muitos anos atrás eu fui síndica e na época eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, estava no mestrado. Quando eu chegava em casa, era só assim pensando em dormir. Mas o porteiro da tarde estava ali, uma cara bem séria, olhou para mim e falou assim: "Olha, eu queria que a senhora conhecesse a minha versão antes que alguém lhe contasse. Não dava para esperar o final de semana, né? Porque eu só via eles no final de semana, o resto era por telefone quando dava." Eu falei: "Não, o que aconteceu?" E era um prédio em que cada apartamento tinha direito a estacionar um carro. As vagas eram livres e você podia estacionar um carro. Alguns apartamentos não tinham carro, outros se achavam no direito
de usar 2 vagas, porque tinha lugar sobrando, mas não é assim, né? Você não pode estacionar na vaga do seu vizinho se o seu vizinho não te autorizou. E a maneira como nós havíamos encontrado para evitar a utilização indevida era anotar num caderno que não era nem em espiral, daqueles que não dá para arrancar a folha, com folha numerada, anotava a placa, o apartamento correspondente, o horário e a data que entrou e o horário e a data que saiu. E a zeladora, era uma zeladora nesse prédio, ela conferia se alguma unidade havia ficado com mais de um carro ao mesmo tempo. Era permitido alugar, mas jamais estacionar ou nem desembarcar um carro se o outro já estivesse na garagem. Eu não lembro de detalhes da história, mas um dos vizinhos mentiu que estacionava no prédio um determinado automóvel. Houve um sinistro e a seguradora recusou-se a indenizá-lo com base na cópia deste caderno. E foi esse porteiro que havia me esperado que havia fornecido o caderno. E assim, a portaria recebia treinamento do sindicato, recebia treinamento da administradora e ninguém mencionava a questão da confidencialidade e da necessidade de sigilo sobre o caderno. Nós falávamos muito da correspondência, muito do que acontecia na portaria, de não comentar se tivesse pessoas famosas, quem entrava e quem saía do prédio, mas o caderno com placa, data de entrada, data de saída, não tinha. Hoje já se fala mais em proteção de dados, né? Tanto por conta da internet, mas os dados também que estão ali no meio físico, no caderno, na fichinha, eles também precisam ser protegidos. Mas na época falava-se muito pouco. E se o porteiro não havia recebido treinamento a respeito daquela informação, não tinha como puni-lo, né, por conta disso. Foi um fato, foi um estudo de caso que levou depois a se rever as regras do condomínio e a administradora também passou a adotar novas regras, novos itens no treinamento da portaria nos anos seguintes. Mas essa foi uma situação peculiar, porque se você me perguntasse antes, eu nunca tinha parado para pensar se aquele caderno era uma informação confidencial ou não era uma informação confidencial. Afinal de contas, eu não estou dizendo qual morador está entrando e qual morador está saindo, só a placa do carro e o apartamento correspondente. Então, mas esse foi um exemplo da vida do dia a dia que eu não tinha parado para pensar, mas que se fosse dentro da empresa eu teria que me posicionar de uma maneira menos flexível, provavelmente, porque o jurídico está preocupado em saber se pode ou se não pode. E já como síndica, como gestora, você tem uma abertura maior de conversar com as pessoas e ver como resolver. Um morador mesmo que ficou muito brabo e gritou com o porteiro nunca veio conversar comigo para dizer que tinha mentido em relação ao carro que ele estacionava. Mas foi um caso bem curioso e na época eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente fala muito em sigilo de correspondência, mas sigilo das informações escritas na portaria não havia pensado, não havia, na época, acho que uns 15 anos atrás, não tinha parado para pensar.
E esse é um exercício bem interessante, não precisa necessariamente ser com advogados, mas no dia a dia mesmo. Ficar pensando em situações que poderiam dar muito certo, situações que poderiam ser um verdadeiro desastre e como você resolveria aquilo. Porque quando ocorrer, já sabe, ou pelo menos não foi pego de surpresa. Uma frase que eu uso muito, falo para todo mundo que começa a integrar a minha equipe. Eu nem lembro de onde eu tirei isso, mas funciona muito bem em situações de conflito. É a seguinte: sabe quando vem a pessoa que está irritada, está nervosa e fala, vomita tudo que não está concordando, tudo que não está gostando, nem te ouve direito? Qualquer coisa que você venha falar para essa pessoa, ela não vai te ouvir. Raramente ela está em condições de ouvir. Pode te ouvir depois, mas ali ela só quer despejar tudo que ela não está bem, ela despeja em outra pessoa. Então, o que geralmente eu recomendo para a minha equipe? Não retruca. Quando perceber que a pessoa parou de falar tudo o que ela queria falar, você olha de forma calma, bem nos olhos dela e fala: esta é a sua versão dos fatos. Você não está dizendo que ela está errada, você não está dizendo que ela está mentindo, você apenas está dizendo: esta é a sua versão dos fatos. Como não é uma resposta muito corriqueira, talvez ela pare assim para pensar: bom, esta é a minha, talvez exista uma outra. Geralmente não. Geralmente, sim, quando está muito enraivecida, e a grande chave é não responder de forma direta. É dar um tempo para a pessoa pensar, se acalmar e ter realmente condições de te ouvir. Eu geralmente falo: olha, vamos tomar uma água, respirar, pensar juntos. Você me conta de novo tudo o que aconteceu e aí, conforme você for contando, eu pontuo no que eu discordo do que você está dizendo, porque a discordância é quanto à percepção do fato, não quanto à veracidade do que a pessoa fala. A pessoa não está mentindo, a pessoa está dizendo a versão dela, que pode não ser a melhor versão, porque nisso você se coloca numa posição de também poder mudar de opinião. E fica muito mais fácil conversar e alinhar expectativas. Imagina se a pessoa vem e fala blá, 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 blá. E aí você vai e fala: não, não é assim, porque não é assado, porque você está errado. Vão ficar discutindo, batendo boca e não vai resolver. Fica aquele climão no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, onde for. Isso você pode usar para qualquer área da sua vida, em qualquer profissão. E assim, a sua saúde mental, o meio à sua volta agradece usando isso. E se você ficou muito abalado, porque dependendo como a pessoa vem, às vezes a gente fica abalado quando a pessoa joga toda aquela raiva para cima de você, né? Nós temos uma certa sensibilidade de pegar tanta carga ruim. Você pode falar: olha, vamos marcar uma hora e aí a gente conversa sobre esse assunto. Não tem problema nenhum. A ideia é chegar num acordo, é resolver o problema, não é simplesmente provar que está com razão. E às vezes esse tempinho pode ser meia hora depois, pode ser depois do almoço, pode ser depois de um café, no dia seguinte, não importa. Mas este é um tempo em que você precisa se recuperar. Os dois precisam estar equilibrados para conseguir chegar num acordo, num equilíbrio. Então, eu acabei dando uma volta toda para te explicar o porquê que eu acho importante essa forma de falar, esses estudos de caso,
Mas se puder resumir tudo, eu acho que essa frase: olhar para a pessoa e dizer, esta é a sua versão dos fatos, ao invés de ficar quieto, que pode parecer que concordou, e às vezes você não sabe se concorda ou se não concorda, a informação é inicial. Assim você pontuou, olha, esta é a sua versão dos fatos. Eu te ouvi, uma hora você vai me ouvir, e os dois, se ouvindo, poderão chegar num esclarecimento do que aconteceu e como será daqui para frente.